E a pergunta que não quer calar é: DC ou Marvel? Quarteto Fantástico ou Superman? Qual desses filmes vai performar melhor e se tornar o maior filme de super-heróis de 2025? Ó, nós já temos a resposta aqui. Então, ó, fica até o final desse vídeo que a gente vai te contar tudo e eu acho que você vai se surpreender. Bora lá! Sejam bem-vindos ao Nerd Steel, seu canal de entretenimento. E aí, filhos de Sue Storm? E aí, filhos de Lara El? Tudo beleza? Eu sou o Mario Steel. Eu sou Eric Steel. E sejam muito bem-vindos ao Nerd Steel. Vamos direto ao assunto, né? Bora. O que você espera de Superman e Quarteto Fantástico? Bom, nós vamos repercutir aqui um pouco das expectativas, dos trailers, tudo que envolve esses dois filmes, né? O que pode desembocar lá na frente e o que aconteceu antes para que esses filmes trilhem o caminho que eles aparentemente vão trilhar. Isso. E a gente já vai começar aqui. Eu vou até pedir aqui, ó. Editor, faz o seguinte. Coloca aqui um placarzinho aqui, que nós vamos criar alguns tópicos aqui e vamos ver quem vai pontuando mais. E no final das contas, a gente vai ver quem vai vencer aqui No nosso bate-papo. Não! Round 1, fight! Primeiro ponto, expectativa. O Quarteto Fantástico, eu acho que ele padece um pouco nesse quesito por conta da fase lacro e da fase 5 da Marvel, que veio bem complicada, sabe, com... Eu acho que nem dividiu os fãs, eles simplesmente não gostaram, sabe, filmes como The Marvels, Thor, Amor e Trovão. Thor, Amor e Trovão, nossa senhora, Nossa. esses filmes fizeram com que a credibilidade da Marvel realmente caísse por terra e agora a gente não espera nada que vá retornar ela à antiga glória, né? Mas Quarteto Fantástico inicia a sexta fase, né, com essa responsabilidade, né, de trazer a Marvel à sua antiga glória. De volta aos trilhos. Isso. No entanto, com a expectativa dos fãs um pouco lá embaixo. O pessoal não tá muito animado. Assim, vocês mais pra frente do vídeo vocês vão entender que essa expectativa pode sim ser boa, dependendo do caminho que o filme for tomar, mas quando você parte da fase 4 e da fase 5, né, que todo mundo sabe o que aconteceu ali, e você vê certos elementos nos trailers do Quarteto Fantástico, dá um pouco de medo, né? E já a DC, ela parte de um outro ponto, né? O universo da DC, do Zack Snyder, fracassou, vamos colocar assim, em números absolutos ele fracassou. E se a gente pegar como parâmetro a fase 1, 2 e 3 do universo da Marvel, o universo da DC fracassou. Não tem muito o que se dizer, apesar de um filme ou outro ter performado bem, ele fracassou. Então, tem os prós e os contras. Os prós é que o James Gunn vai partir do zero, né? Vai ter um reboot total. Já a Marvel, ela tem coisa boa para trás, apesar da fase lacro da fase 5. Então ela não pode simplesmente apagar tudo e partir do zero, apesar das duas últimas fases terem sido ruins. Então eles vão ter que ir fazendo aos poucos, fazer um soft reboot, né? Como a galera fala. E no caso do filme do Superman, a DC ela sofre um pouco nesse ponto, por conta da troca de elenco, né? Tanto que o que a gente mais vê aí são os fãs do Henry Cavill, nossa, as viúvas do Cavill, destruindo esse Superman, as viúvas do Snyder dizendo que o mundo da DC só funciona se ele for sombrio, e etc e tal. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Só que quando você tem um universo que começa do zero, né, a probabilidade dele dar certo é maior, porque os erros já foram cometidos no universo do Snyder. Sim. Né? Ali você já sabe o que não pode fazer. Então aqui o James Gunn está vindo, ao meu ver, com a abordagem mais correta. E com isso, eu acho que o Superman
ele sai na frente do Quarteto Fantástico no quesito expectativa, porque acho que as pessoas têm menos medo e mais esperança de que esse filme performe bem. Sim, inclusive eu vi um comentário nas minhas andanças aí pela internet que eu achei muito interessante, que uma pessoa comentou do tipo, o Snyder, o James Gunn poderia usar alguns dos atores, algumas das histórias do universo anterior no futuro. Aí um cara deu a ideia, ele falou lá no comentário que eu achei interessante, que realmente aquele universo do Snyder poderia ser o universo de Injustice. Se o James Gunn quiser no futuro fazer alguma coisa nesse sentido, o universo atual seria o universo, né, o universo canônico da DC, e aquele seria o universo... Como se fosse, né, parafraseando o Loki, como se esse agora fosse a linha sagrada. A linha sagrada, isso. E o outro ele poderia até, né? Isso, eventualmente ter uma luta entre David Corenswet e Henry Cavill. Isso. Seria interessante no futuro. Bem interessante. E agora, um outro quesito. Editor, então marca aí agora um pontinho pro Superman. Um pontinho pro Homem de Aço. Isso. Round 2. Fight! Agora foram as recepções aos trailers. Eu acho que não tem nem muito o que falar. Porque por mais que tenha tido bastante like e bastante visualização nos dois, o do Superman bateu mais de 250 milhões de visualizações em menos de 24 horas. É aquilo que a gente falou no início do vídeo, a expectativa é a maior, porque bem ou mal a Marvel tem coisa construída. A DC vai ter que partir do zero. Então a expectativa acaba sendo maior. É bom por um lado, porque gera esse engajamento absurdo, né? Quebrou todos os recordes de trailer de super-herói, né? Do Superman. Mas também traz aí uma responsabilidade gigantesca. Porque assim, o Quarteto Fantástico, se ele for ok, se ele for um filme ok, mais ou menos, só dele ser um pouco melhor do que a maioria dos filmes da fase 4 e 5, já vai passar, já dá pra ter esperanças de um dia melhor no futuro. O Superman ele tem o ônus de ter que ser bom, o filme tem que ser no mínimo bom. Ele pode até não ser um filmaço ótimo, o melhor filme de todos, mas tem que ser bom. Exatamente. O trailer em si, né, tanto do Superman quanto do Quarteto, eu acho que o do Superman, ele deixou mais explícito a sua proposta, entendeu? Ele mostrou, ele falou, olha, é um mundo mais fantástico, mais fantasioso, mais colorido, Sim. mais HQ, mais super-herói, um toque mais de esperança, né? Uma coisa mais menos dark, menos pesada, né? Por mais que você ali mostre ele lutando contra um kaiju gigante, o Lex luta com um cara de poucos amigos, mas você vê que o semblante do Superman, ele de certa forma, ele te traz paz, ele te traz uma coisa boa. Aquele lance dele como Clark, a diferença dele como Clark Kent. Poxa, tá sensacional. E como o Superman, né, te remetendo a uma época mais inocente dos quadrinhos, uma época boa dos quadrinhos. Então, ele te trouxe uma leveza que escancara a proposta que o James Gunn quer dar para esse Superman. Ao contrário do Quarteto Fantástico, que para mim ele é uma incógnita, porque eu não sei ali quem é o Reed Richards, quem é a Sue Storm, quem é tem aquele problema sobre o Johnny, né? Ainda tem essa, né? A gente vai falar mais pra frente no vídeo, uma modificada que vão dar na personalidade do Johnny. Então, assim, nesse trailer, ele não mostrou a personalidade do Quarteto Fantástico. Teve uma coisa ou outra ali, você vê o Ben Green naquela melancolia dele por ele ter se transformado no coisa. Isso. A preocupação do Reed com família, a Sue dando aquela de conselheira e tal, mas pra mim ainda não deu o tom do filme, eu não sei. O trailer mostrou pouco, né? A verdade é essa.
O James Gunn, ele deu uma boa noção pra gente do que, por onde ele vai seguir. O Quarteto Fantástico não, tá muito ainda... Pra mim é muita coisa solta. Essa é a hora que eu não acho bom o trailer não entregar alguma coisa. Né? Porque, tá certo, o primeiro trailer provavelmente ainda vão vir mais dois. Uns dois, pelo menos. Mais dois, pelo menos. Mas assim... O primeiro do Superman já... Né? Isso, ele causou impacto. Mano, eu odeio, mas ele causou impacto. Porque ele já diferenciou totalmente esse Superman do universo do Zack Snyder. Não é que ele não vai sofrer, né? Tem gente que já vi gente comentando aí, esse Superman vai viver num mundo de chiclete, de algodão doce, de ursinho carinhoso. Não, ele vai passar por problemas, tá claro no trailer que ele vai passar por problemas. Todo arrebentado. Todo arrebentado, inclusive com rejeição do público, que vai remeter muito a Reino do Amanhã, né? Reino do Amanhã tem muito isso. Eu vejo que esse trailer, o caminho que o James Gunn tá seguindo, ele bebe do Reino do Amanhã, até pelo S, o estilo de S no peito do uniforme do Superman é o S do Reino do Amanhã. E de All Star Superman, os robôs, a Fortaleza da Solidão, aquela coisa toda, né? E, enfim, a galera tá achando isso, não vai ser, cara, ele vai passar por problemas, a diferença é, a reação do Superman a esses problemas não vai ser tipo, ninguém permanece bom nesse mundo, eu vou ter que matá-lo, ele vai ter que me ajudar, então eu vou ter que matá-lo, entendeu? Não vai ser essa, ele vai reagir de uma forma mais esperançosa, mais otimista, mesmo quando a situação estiver ruim. Então, acho que a gente concorda aqui em relação à trilha também. Ponto pro Superman. Editor, bota aí, 2-0 Superman. Round 3. Fight! Agora, alguns rumores. Nós vamos abordar esse assunto num outro vídeo, falando dos rumores de uma forma mais minuciosa, mais completa, tanto do quarteto quanto do Superman. Aqui nós vamos tocar só num ponto geral. O rumor do quarteto é que eles... eu acho que, se confirmar, eu acho que o quarteto aí ele tá com um filme um pouco mais elaborado. Aí ele ganha vantagem. É um filme que acho que ele vai ter vários plot twists dentro do filme. Sim. Né? Agora... Vai explicar bastante coisa. E agora, pra você que não quer tomar um spoiler, um possível spoiler, porque é rumor, então a gente não sabe ainda, mas fique preparado que talvez isso se confirme no filme, que o quarteto, eles não são daquela terra em que eles estão. Eles são da linha sagrada, da Marca da Terra 616. Isso, só que eles não tinham poderes, né? Até isso. Então. E o acontecimento que deu para eles poderes foi o que jogou eles em uma outra terra, né? E aparentemente, aí eu não sei, não ficar explícito isso também no passado, porque eu não sei se eles eram daqui já nos anos 60 cara, eu acredito que não, porque o Reed Richards já tinha muita tecnologia. E o Reed Richards aqui, mesmo sendo um dos homens mais inteligentes do planeta, os recursos que ele teria aqui nos anos 60 não seriam o mesmo recurso que o Tony Stark teve. Isso. Não possibilitaria ele construir o que ele construiu. Então ele nunca seria tão inteligente quanto o Hank Pym foi quando ele era mais velho. Né? Sim. Né? Então eu acredito que ele seja contemporâneo dos Vingadores, e que esse acontecimento também jogou eles em outra terra e no passado. E toda a trama desse Por isso filme, até que o filme tem aquela pegada retrofuturista, né? Porque o Reed Richards que levou a tecnologia. Ele modernizou aquela época lá numa outra dimensão. Então assim, o filme ele vai girar em torno disso. Até mesmo a ida do Galactus à Terra tem a ver com isso. Porque ele não está indo apenas para se alimentar. Ele tem um motivo pessoal. E aí eu e meu irmão aqui, nós temos uma teoria muito boa em relação a isso, né? Enquanto o Superman,
os rumores que tem é só do Lex Luthor tentando destruir o Superman, Isso. tacando tudo que ele tem em cima, Então, tacando, tudo que ele pode em cima dele. tacando kaiju, clone, É. tentando mudar a opinião pública. Inclusive tem um rumor de que ele criaria o Ultraman, né? Aquele Superman. E aí beberia um pouco também do Superman entre a força e o martelo, né? Porque ali o Superman comunista enfrenta o Ultraman, o homem superior, que é o Superman americano. E aí ele também sofre uma degeneração por não ter sido feito de forma perfeita, né? Isso. A fisiologia kryptoniana, né? Difícil de ser manipulada, replicada, e aí ele sofre. E aí tem uma teoria de que o Ultraman acabaria se transformando no bizarro, ou seja, o James Gunn é muito conhecido por esse tipo de coisa, né? Dele pegar dois personagens distintos, três e formar um só, para contar as 3 histórias. Então a gente poderia estar diante de um Ultraman, ou Homem Superior, que se transformaria no bizarro. E aí explica o porquê da Superman ter tomado aquela surra. E eu ainda vou um pouco mais longe. Não vou me aprofundar muito, deixa isso para o próximo vídeo, mas bebendo do All-Star Superman, como o James Gunn parece estar bebendo, tem uma parte no All-Star Superman que o próprio Lex Luthor consegue roubar o soro. Ele corrompe a programação de um daqueles robôs da Fortaleza da Solidão, ele rouba o soro e dá pro Lex Luthor. O Lex Luthor fica com poderes, e aí enfrenta o Superman e ele dá uma surra no Superman, só que ali o Superman tinha outro objetivo. Quem leu a saga All-Star e viu a animação sabe do que eu estou falando. Então pode ter sido uma surra que ele tomou do próprio Lex Luthor ali. Então a gente vai ter que ver o filme para saber. E esse lance do Ultraman se tornar o bizarro, já tem algumas pessoas que estão dizendo que não é isso, porque o Ultraman ele morre sendo jogado em um buraco negro ou coisa do tipo. Eu acredito que sim, ele possa assim, a ficar deformado, a ficar monstruoso, acreditando que ele é de fato o Superman, e esse buraco negro jogar ele na Terra Invertida. Na Terra Invertida, né? Na dimensão bizarra. Na dimensão bizarra. Né? E lá ele se tornar o Superman de lá. Isso. Né? O que daria uma futura continuidade. Um gancho. E nesse caso, faria mais sentido ainda o Lex Luthor pegar o soro. Aquela cena, inclusive, do David Corsetti, né? Dele abaixado com o robô destruído no chão. Destruído, exatamente. A gente não sabe, porque eu não acredito que ele vá abordar aqueles 2 kryptonianos que aparecem lá no All-Star Superman, porque seria muito elemento, né? Que no HQ, aquele kryptoniano dá a chave na mão do robô e a chave pesa não sei quantos quintilhões de toneladas e arrebenta o braço do robô, mas ali o robô não está só com o braço arrebentado, ele está todo arrebentado. Então eu acredito que aquele robô pode ter sido o robô que traiu, que foi programado. Na animação ele se sacrifica enfrentando os Solaris, né? Mas também não acredito que o James Gunn enfiaria os Solaris no meio disso, que aí seria muito elemento para um filme só. Então eu creio que aquele robô possa ter sido o robô que o Lex Luthor corrompeu a programação dele, ele traiu o Superman, deu o soro pro Lex Luthor e acabou sendo destruído, tentando consertar. E ali o Superman naquele ato, né? Que aquilo é muito Superman, né? Mesmo sendo um robô, como diz lá no trailer, nós não temos consciência, mas assim o Superman trata todo mundo com uma gentileza, uma humanidade, um amor incrível, entendeu? E ele estaria aquela cena abaixada, eu creio que possa ser algo nesse sentido. Então, em relação a rumor, e aqui eu também eu tenho que salientar que por mais que a grande arte do Superman seja uma história, quer dizer, são várias histórias, elas sejam muito boas, ela é uma história fácil, ela não é uma história complexa. Então, assim... E é uma história difícil, né? Porque o Superman... Imagina, tu começar um universo com isso, e no final o Superman teria que ir para dentro do Sol, para consertar o Sol e ficar lá eternamente. Então, assim... não poderia começar. Então, eu creio que ele vai pegar pouquíssimos elementos. Então, já que ele está pensando algumas coisas do Grande Arte Superman e alguma coisa do Reino do Amanhã, e pelo que eu estou vendo, não são as partes mais complexas dessas HQs, creio eu que vai ser um roteiro
mais fácil, né? Mais palatável, vamos colocar assim, sendo menos complexo. E aí, para mim, ficando atrás de Quarteto Fantástico, que, pelos rumores, parece ser algo mais interessante. Se for pelo caminho que a gente está imaginando, né, dos rumores, realmente, a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo. Mas, pô, se seguir esse caminho mesmo, o filme, pô... Editor, então coloca aí, ó, 2-1 pro filme do Superman. E eu acho que nós temos o nosso campeão, né? O filme do Superman, ele tem uma expectativa maior, o que acaba levando mais pessoas ao cinema. Então, a probabilidade de ter uma bilheteria maior é dele. Sim, sim. A reação ao trailer dele foi absurda, foi muito maior. E ele só perde na parte que é rumor. A gente não sabe se vai se confirmar ou não, mas que aparentemente isso não, para agora, não influencia absolutamente nada. Então a resposta é: a probabilidade de Superman ser o maior filme de super-herói de 2025 é absurda. Bem palatável, bem, vamos ver por onde o James Gunn vai seguir, né? Como o meu irmão falou, realmente na questão do roteiro a gente tem saído mais informações sobre o quarteto, então tá mais palpável o caminho do Quarteto Fantástico. O Superman ainda, né? A gente ainda não sabe muita coisa, apesar do trailer ter mostrado o estilo que vai ser, mas a gente não sabe ainda a profundidade da história, né? Então a história do Quarteto Fantástico, aparentemente, até onde a gente sabe agora, também está mais fundamentada. E mesmo assim o Superman acabou ganhando por 2-1. Agora é só esperar sair os próximos trailers, porque não tem mais muito de onde tirar, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixarem o like, deixarem um comentário. Quero saber que filme vocês acham que vai performar melhor, qual a maior expectativa de vocês, se é pro Superman, se é pro Quarteto, se tem aí também o Thunderbolt correndo por fora. E é isso aí. Forte abraço. Tchau. Tchau, galera.